Estamos voltando no segundo bloco do programa de hoje, Motivos para Viver, com muita satisfação de estar aqui na companhia do nosso vice-prefeito, que pelas experiências, pelas conversas, pelo pouco, mas do tanto que eu já tive a oportunidade de absorver, que felizmente os meus neurônios ainda estão com boa sinapse e me dá para ter uma percepção do indivíduo, mesmo com poucas conversas. Por isso eu faço questão de dizer, me permite chamá-lo de amigo. Mas, então, eu queria continuar esse nosso assunto, que nós estamos falando da importância dessa interação, dessa interatividade geracional, porque muitas vezes a maioria dos problemas familiares começa dentro de casa porque os pais não sabem como educar seus filhos, esses valores, essas coisas. Depois, quando nós ficamos velhos, aí nós vamos reclamar, meu filho não me respeita, chama a polícia para cuidar do filho, porque ela não consegue, porque a família não consegue mais. A família está muito quebrada. Nós vamos, com esse programa, consertar a família? Não vamos, mas vamos tentar, no mínimo, entender essa palavra carinho, a palavra afetividade, a palavra respeito pelo outro, porque às vezes a gente pensa que o respeito pelo outro é só o outro que é o provedor nosso, é só o outro que tem que nos respeitar, que o nosso direito está sempre acima de tudo, né? Então, esses valores, da gente quebrar essa ideia. Nizar, eu tenho muitos embates onde eu tenho a palavra, em geral, no seguinte sentido. Normalmente o ser humano tem um hábito que me assusta porque não são os meus e eu não os acho corretos. De dizer assim, não devia ter sido feito assim. Eu digo, não me interessa como foi feito, nem quem foi feito. Quem fez, me interessa os fatos e a partir daquilo que nós podemos fazer. Sim. Você concorda comigo com essa ideia? Eu concordo bastante. Eu posso te chamar de amiga Marília? Meu Deus, que satisfação! Porque você já se tornou minha amiga, Marília, né? Inclusive, eu fico muito feliz, assim, ter uma pessoa, né, que tem tão esclarecida para conversar com a gente, sabe? Obrigada, eu fico muito feliz. E a gente também tem uma oportunidade dessa de falar com o público, né? E, não, o que eu vejo, Marília, é que na questão do respeito, né, na questão de uma sociedade, na questão da família, como você notou, né, é uma questão que nós temos que resgatar muitas coisas. Quando eu estudava na faculdade, eu me lembro que eu pegava ônibus, né, em Campinas, e aí eu chegava no ônibus, às vezes estava lotado, e sobrava uma vaga no banco, eu sentava. Mas aí chegava uma senhora, eu levantava e dava lugar para a senhora, né? Se chegasse um senhor, eu também faria o mesmo, né? E às vezes eu pego o ônibus aqui e eu fico assustado que tem senhoras de pé, né? Tem senhores, né, de pé, tem mulheres grávidas de pé e uma juventude sentada, né? Então eu acho que esses valores têm que ser resgatados. Porque quando você tem, por exemplo, um respeito dentro de casa pela sua mãe, pelo seu pai, você tem respeito pelos professores, né? As coisas caminham melhor. E aí você vai ser mais respeitado também. Então, como você falou, que não é só você exigir respeito, é você respeitar primeiro para que as coisas aconteçam, né? Agora, eu vejo assim, em questão Gandhi, né? Sempre ele falava que a maior injustiça do mundo é a pobreza e a fome, né? E nós estamos passando uma fase muito boa no Brasil, que estamos resolvendo pelo menos uma parte da questão da pobreza máxima, né? Só no governo Lula, 40 milhões de pessoas já ascenderam à classe C e a presidente Dilma disse que até daqui a uns 2 anos termine a pobreza extrema no Brasil. E isso está fazendo que o Brasil seja um país mais igual, né? E através disso as condições, as oportunidades estão surgindo. A gente fica muito feliz de estar num país em crescimento, né? Porque se você vê, mesmo ontem teve a posse do Obama,
mas o país é um país cheio de problemas nos Estados Unidos, né? Um país que foi um país belicista, um país que não tem nem sistema de saúde, né? E agora está sem emprego. Né? Na Europa, as questões também são muito grandes. Eu diria até que os problemas sociais afetivos são muito maiores do que nos países do terceiro mundo, ou em ascensão, ou em desenvolvimento, o título que queiram dar aos países que foram colonizados por eles, na maioria das vezes, né? Eles, Europa, América, etc. Porque, na verdade, os problemas deles parece que são insolúveis, os nossos são solúveis, porque aqui se tem afetividade, né? Exato, e nessa atividade que nós temos no Brasil, nós temos que ter bastante atenção na nossa história. Nós temos aqui a história muito forte dos negros que vieram da África, e eles vieram como escravos. Então, essa ascensão hoje que está acontecendo é uma ascensão importante porque os negros trouxeram muita cultura, os malês trouxeram uma cultura importante que nem na Europa tinha universidades como tinha em Mali na época, né? Então eles eram professores, eles eram engenheiros e muitas vezes eram jogados navio acorrentados, chegavam aqui como escravos e eles apanhavam dos capitães do mato, né? Que nem sabiam ler. Às vezes um professor, né? E por isso que teve a revolta dos malês, né? Em 1835 em Salvador, né? E aí o que aconteceu? Eles mandaram os líderes de volta para a África, né? E muitos morreram aqui, né? Então hoje nós estamos vendo que a música, a culinária, o costume dos negros no Brasil língua, é muito forte, né? Língua, e também dos orientais, dos árabes, como a gente que vieram para cá, trouxeram muita cultura, né? Então, o que está acontecendo no Brasil, inclusive já teve a quebra do apartheid na África do Sul com Nelson Mandela, por lutar pela África, ele ficou 30 anos preso. E quem prendeu o Nelson Mandela foram os europeus, que estão fazendo o mesmo hoje que a França pisando em Mali, na África. Você está vendo? E eles dizem que é para ajudar. Sempre defender. Eles têm esse, sabe, essa propaganda que é uma entrada solidária, né, de direitos humanos que eles vão defender. São os bonzinhos. Né? Primeiro eles vão lá, sacrificam, colonizam e depois vão lá defender do que eles mesmos fizeram. Exatamente. Então o mundo ele tem que passar por uma transformação importante, que é o seguinte, nós temos, hoje vemos no mundo, que as injustiças sociais, elas têm que ser quebradas. E o mundo, quando se fala em sustentabilidade, Marília, né? As pessoas pensam que a sustentabilidade é só para as indústrias, né? Mas nós temos que pensar o seguinte, o que é sustentabilidade? Sustentabilidade significa você ter a parte econômica em ordem de uma cidade ou de uma nação, diminuir a pobreza e pensar no futuro do meio ambiente. Se você juntar esses três fatores, você vai ter uma sustentabilidade. Então, o ser humano é um ser humano que precisa ser respeitado nas próximas gerações. E isso nós temos que hoje pensar, porque se nós tirarmos as injustiças sociais, dermos melhores condições, respeitar o ser humano, nós teremos um mundo sustentável. Minha satisfação é realmente bastante grande. Pena que o nosso programa é curtinho, mas nós ainda temos um bloco pela frente. Vou interromper um pouquinho, meu querido amigo Nizar, e nós voltamos já já para trazer um pouquinho mais de informação. Agora eu gostaria de comentar um pouquinho com vocês para que a população entenda melhor qual é o papel dos conselhos na cidade e qual é o seu papel na nossa comunidade. Continue conosco que nós voltamos já já. Em um dia, meu sorriso foi reconstruído com implantes. Reconquistei minha autoestima. Agora, posso comer e sorrir com segurança. E o melhor, meu tratamento foi realizado sem corte, sem ponto e sem dor. E em apenas um dia. Implar Poços de Caldas. Referência na cirurgia guiada por computador. Sem cortes, sem dor, em um dia. Agende sua consulta. 3722-3465. Quero lembrar você que nós falamos de saúde em especial hoje. E, acima de tudo, a saúde bucal é muito importante também para essa nossa qualidade de vida.
Então, a nossa boca é o caminho mais fácil para a entrada de todas as bactérias e os elementos que estão aí na natureza, que nem sempre são muito favoráveis para a nossa vida. Então, uma higiene bucal adequada, com boa saúde, é fundamental. Se você tem um probleminha, até mesmo de estética, nada melhor do que a gente ter essa segurança de falar, de sorrir, de comer com segurança. Passe lá no Instituto Implar, ou telefone para lá, agende uma visita e veja quais são as suas necessidades, o que você pode receber de qualidade de vida através desse trabalho, que é o melhor que você pode alcançar para ter esta vida com excelente qualidade. E nada melhor do que um belo sorriso, que você fique com muita tranquilidade.